Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Agradecemos essa semana que se inicia e os nossos pensamentos, as nossas orações, os nossos sentimentos de amor, nos unindo neste instante em que nos reunimos para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e para juntos orarmos por todos nós, por todos aqueles que sabemos estar necessitados do amparo divino. E nesse instante em que iniciamos o nosso estudo de oração, nós vamos rogar a Jesus que abençoe cada um de nós. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares e amigos. Que Jesus nos fortaleça e nos auxilie a conseguirmos continuar nesta caminhada evolutiva. Tantas vezes difícil, tantos momentos que nós nem sabemos como continuamos, mas certos de que, com o auxílio de Jesus, a sua proteção, nós nos fortificamos, nos fortalecemos e vamos seguindo essa estrada. Então, que Jesus abençoe cada lar, cada coração amigo. Que Jesus possa, como governador do planeta, ir até cada irmão que sofre, seja por uma questão física, espiritual, moral, mental, mas que Jesus possa levar o bálsamo do amor para esses corações tão sofridos. E rogamos que neste instante nós consigamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos essas energias maravilhosas que já nos envolvem neste instante. Que possamos receber as bênçãos, as energias de cura, as energias de amor que os nossos mentores, os trabalhadores espirituais nos envolvem neste momento. Que tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Então aqui nós já temos algumas pessoas que estão no chat ao vivo. Ricardo Grilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Antônio Freitas, boa noite. Tita, Marlene, Osanira, Norminha, boa noite a vocês também, que estão nos assistindo, mas que estão sem colocar o comunicado aqui, a mensagem no chat, né? Então, gente, hoje nós vamos iniciar fazendo uma leitura deste livro. Esse livro Fonte Viva dessa coleção tão maravilhosa de Emmanuel como mentor, como autor espiritual, e Chico Xavier como o psicógrafo. Fonte Viva são lições de ensinamentos edificantes e cada uma das lições se remetem a uma passagem evangélica. E aí, Emmanuel traz as elucidações, os comentários, os ensinamentos sobre aquela passagem que está no cabeçalho da lição. Hoje nós vamos ler o seguinte capítulo, 41, Na Senda Escabrosa. Antes de ler, eu devo traduzir, né? Eu até coloquei o título aqui no vídeo de hoje como Nos Caminhos Difíceis, né? Nos caminhos, nos obstáculos do caminho e tal. Porque senda é aquele caminho estreito, como se fosse um atalho, onde passam pedestres, onde passam os gados, mas no sentido figurado, na senda, senda pode ser um rumo, uma direção, mas na realidade aquele atalho, aquele caminho que tem, né? Onde as pessoas passam, o gado passa.
E escabrosa quer dizer áspero, duro, desigual, cheio de tropeços. Então, na senda escabrosa, nos caminhos com obstáculos, nos caminhos com dificuldades, nos caminhos com muitos locais de tropeços, tá? Então, é preciso a gente entender o significado das palavras para a gente poder agora compreender melhor as palavras de Emmanuel, tá? Então, na senda escabrosa, nos caminhos com obstáculos, né? Nos caminhos com dificuldades, tá certo? Passagem evangélica. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que do pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza? O manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, anda aí. Não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como fez brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende do céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Linda, né? Essa lição. Pois bem, olha que coisa interessante, né? Que Emmanuel nos faz refletir. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando Jesus fala isso, ele está falando para os seus irmãos, como aquele filho mais velho que auxilia o pai e a mãe a cuidar dos irmãos mais novos, quando tem um coração amoroso, quando tem um coração onde a maternagem e a paternagem habitam aquele ser. Jesus, como nosso irmão mais sábio, que fez toda essa caminhada muito antes de nós, mas que sabe onde estamos, o que sentimos, sabe até dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas fraquezas.
Então, Jesus nos compreende porque ele passou por toda uma escalada evolutiva. Porque Deus não tem filhos prediletos. Então, para Jesus ser hoje, naquela época, um espírito crístico, tão evoluído que Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz, que ele participou da construção deste mundo terra, que era necessário para que todos os espíritos que necessitavam iniciar uma caminhada pudessem se encontrar encarnando aqui na Terra. Então Jesus, esse mestre amado, esse amigo querido, nunca nos desamparou e nem nunca vai nos desamparar. Só que aqui, Emmanuel fala que às vezes as pessoas acham que nunca te deixarei, nem te desampararei, mais ligado à parte material das nossas vidas, né? E não é isso. Jesus está falando para o nosso espírito. E ele nos oferta o pão espiritual para saciar a nossa fome de desejos, de aprender, de evoluir, de sermos pessoas melhores. Então, se nós fisiologicamente necessitamos de um alimento para nos mantermos vivos e em pé, o nosso espírito também precisa desse alimento para as nossas almas, que enche o nosso coração de força. Então, existem momentos que nós nos encontramos exaustos, cansados, muitas vezes paralisados, porque nós buscamos as nossas reservas íntimas e não encontramos nada que possa nos auxiliar. E nesse momento, o que acontece? Olha como que Emmanuel descreve. As nossas energias parecem esgotadas. As esperanças se retraem, apáticas. Então, nós nem conseguimos acessar as nossas esperanças. Instala-se a sombra dentro de nós, como se uma espessa noite nos envolvesse. O que acontece quando esse breu nos envolve? Quem aqui está num breu sem enxergar absolutamente nada e consegue correr, pular, ficar feliz? Nós não conseguimos. Nós não sabemos o que tem no caminho. Se tem um objeto, se tem um bicho, se tem um abismo, um buraco. Então, sempre que nós nos vemos cercados por essa sombra, por esse breu, é natural que a gente paralise um pouquinho. Mas nós não podemos ficar inertes, paralisados nessa sombra. Nós precisamos encontrar força, coragem, sabedoria, para que nós possamos sair desse quadro, né? O que acontece na natureza? O entardecer vai chegando, o sol vai se pondo, a noite vai chegando, as estrelas começam a apontar no firmamento e a lua surge. Por mais que esteja tudo escuro à noite, nós temos a certeza de que o sol vai chegar na manhã seguinte, né? Então, é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. A dor vai passar, a exaustão vai passar, o desespero, o medo e a tristeza vão passar, porque nada é para sempre. Então, Jesus, o nosso Pai, Deus de infinita bondade e amor, não nos deixa perdidos, largados na nossa treva, das nossas indecisões, dos nossos desapontamentos, das nossas ignorâncias, não. Sempre há de brilhar próximo de nós uma estrela no firmamento. Qual aconteceu durante o nascimento de Jesus?
onde aqueles reis magos viram a estrela que os guiava onde deveriam ir. Então, diante de tudo, antes, quando o homem não tinha nem sequer nenhum instrumento, ele olhava para o céu e se guiava pelo céu, pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelas nuvens. Né? Por quê? É a presença de Deus nas nossas vidas. E aí, muitas vezes, nós precisamos de ter a certeza, a crença, a fé de que estamos vencendo e vamos atravessar essa neblina, essa noite escura e vamos conseguir enxergar através do brilho do sol tudo aquilo que nos cerca. Eu estava vendo uma rede social. Eu achei interessante porque tem um poeta, um escritor que eu gosto muito, Mia Couto. Então, o Mia Couto tem um pensamento que parte de um poema que diz o seguinte: a fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito. O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Mia Couto. E eu me lembrei dessa parte aqui, né, onde Emmanuel coloca que nós entramos nessa sombra, né, e nós ficamos ali presos, né? Ele mesmo fala aqui nessa exaustão, onde as esperanças estão apáticas e as nossas energias esgotadas. Então, é exatamente essa situação de exaustão que Mia Couto nos conta. E olha que interessante, o que nos deixa exaustos não é o trabalhar muito, mas sim a rotina sem sonhos, uma rotina vazia. E isso, muitas vezes, é verdade, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas, quando se encontram e se sentem presas a rotinas que não podem sair, às vezes deprimem, sabe? E às vezes o médico pede, como parte do tratamento, que a pessoa encontre uma atividade que dê prazer, qualquer que seja ela, né? Que seja sair para tomar um cafezinho na esquina com um pão de queijo quentinho, que seja fazer uma caminhada, né? Que seja brincar com seu pet, que seja telefonar com um amigo, que seja dar uma volta de carro, sei lá, cada um tem aquilo que gosta. Então, quando nós nos colocamos como simples cumpridores de deveres e não percebemos a grandeza dos nossos sonhos, então nós estamos atraindo sombras e trevas para a nossa alma. E aí o caminho torna-se muito difícil. Então, vejam bem, eu sei que nós temos fases das mais diferentes dificuldades. Fases em que estamos com doenças, fases que estamos lidando com problemas no trabalho, fase que estamos lidando com inúmeras outras dificuldades. Aí, eu preciso de perceber em mim as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que me conectam como se fosse um grude a essa treva que assola o meu interior. Eu não posso me deixar ser vencido por essa treva, da exaustão, do cansaço,
da falta de esperança, do medo e de me achar incapaz de realizar sonhos, ou o que é pior, de desenvolver sonhos para serem almejados. Então, tudo bem. Eu estou sem dinheiro, estou com uma dificuldade. O meu sonho pode ser ver um lindo pôr do sol. E eu combinar com um amigo ou com uma amiga de ficar num lugar amplo e sentir a presença de Deus naquele momento e agradecer por poder enxergar aquilo, por poder vivenciar aquele momento. É preciso que eu enxergue que inúmeras vezes o que parece um excesso de trabalho precisa de uma organização, precisa de um andamento onde muitos itens desnecessários podem ser eliminados para que o trabalho possa fluir. Itens como procrastinação, desânimo, reclamações. Então, como é que eu estou agindo com essa treva que possa se instalar? Como é que, se eu estiver dentro de uma UTI, acompanhando uma pessoa doente, eu posso não construir essa treva para me envolver? Né? Eu passei por isso e eu vou contar experiências minhas. Por quê? Porque eu sei falar de mim e eu estou autorizada a falar isso. Em 2022, eu fiquei 30 dias dentro de uma UTI com meu esposo, que fez uma cirurgia. E estava no auge da Covid, final de 2021 e início de 2022, daquela cepa Omicron, morrendo 1.000 e tantas pessoas por dia no Brasil. E eu não podia sair no corredor do hospital. Só entrava médico e enfermeiro e a gente não podia trocar, assim, acompanhante, a não ser que fosse 12 horas ou 24 horas. Então, eu decidi morar no hospital com ele esse período. E aí, eu tinha que ficar de máscara N95 e até dormir com ela, né? Então, só tirava para tomar banho. E ele, nessa cirurgia, né, uma cirurgia geral, de anestesia geral, que precisou ser entubado, né, para toda a anestesia geral. E eu pensava, nós vamos ficar aqui saudáveis, e eu confiava, e a gente fazia prece todos os dias que a gente não ia pegar Covid. Porque eu não podia, porque tinha que cuidar dele. E ele não podia, porque ia ser muito grave. Então, eu fazia muitas orações. Mas eu coloquei naquele quartinho ali, né? Eu coloquei algumas coisas para não me deixar cair nas trevas. Por quê? Porque não tinha janela externa. Então, a luz ficava acesa o dia inteirinho, ou apagava a luz, sempre estava uma penumbrinha. Não entrava sol. Então, às vezes eu não sabia que horas eram, pela posição do sol, pela claridade e tal. Mas eu levei, sabe o quê? Eu levei o carregador do celular, eu escrevi vários textos, que eu gosto de escrever, como se fosse assim, pseudo-poemas, né? Não vou nem chamar de poemas, não. Eu levei bordados para fazer, que eu gosto de bordar ponto cruz, né? Eu levei livro de palavras cruzadas, eu levei livro para ler, e tinha uma televisãozinha lá que eu passei a seguir uma série que estava passando num programa dessas séries, né, policiais. Então, assim, eu buscava diversificar dentro do meu universo para que eu não baixasse o meu tanque de energia positiva. Cada dia era, assim, um evento.
né? Antes, durante e depois. Então ali eu sentia tanto amparo, tanta presença, tanta proteção espiritual, que eu me senti de uma calma, uma paz, um equilíbrio que era desconhecido para mim, sabe? E eu percebi que nesses instantes difíceis, nós somos os agentes de escolha, onde nós podemos escolher a treva, que entra através de reclamação, de falar mal dos outros, de pensamentos negativos, de julgamentos, de expectativas minhas, dos médicos, do paciente, de amigos, de famílias. E eu tentei, naquele momento, não entrar em nada disso. Porque muitas vezes você não percebe e basta um vacilar de ideia para que você possa abrir a porta e começar a entrar essa sombra para dentro do seu coração. Foi um caminho difícil? Foi. Foi uma senda escabrosa, como diz a lição, mas de muito aprendizado. E eu percebi assim, que cada um que entrava ali naquele quarto, seja pessoa para poder limpar o chão, seja um enfermeiro que vinha orientar, o nutricionista, o cirurgião, a equipe da internação, seja quem fosse, eu abençoava e envolvia com tanto amor e agradecia aos familiares que abriam mão de estarem com aquela pessoa ali à noite, domingo, feriado, para que aquela pessoa pudesse estar me ajudando. Então, nós podemos estar até mesmo num velório de alguém querido para nós, sem o desequilíbrio da reclamação, sem o desequilíbrio das palavras negativas, sem a sombra das acusações, das mágoas, porque inúmeras vezes nós nos magoamos profundamente com expectativas, onde o outro nem sabe que a gente tem expectativas a respeito de uma ação, de uma palavra a ser proferido para nós. E assim, inúmeros momentos da vida, eu percebi exatamente que, na realidade, nós nunca estamos sozinhos. Nunca somos abandonados pelo Pai. Às vezes, ali naquele ponto de ônibus, você encontra uma pessoa e começa a conversar da sua vida e faz uma amizade. Às vezes, ali na sala de espera de um exame, você sente a presença divina com você. Você se fortalece. Muitas vezes, em viagens, às vezes a gente estava na estrada, eu, meu esposo, 4 filhos, e vinha aquela neblina que a gente não enxergava nada. Nada, 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 nada. E eu pedia para os meninos, vamos orar para que a gente possa ser conduzido pelos nossos anjos da guarda. E tentava, com todas as forças, não entrar no pânico, no medo, no palpite e tudo mais. Então, às vezes, a atitude de amor que nós podemos ter é deixar o outro ir. Deixar o outro ir para poder conduzir a vida dele. É um livre-arbítrio que Deus nos concede, que nós devemos conceder aos nossos, após a oportunidade de termos educado. Então, muitas vezes, nós
nos sentimos sozinhos porque nós não regamos os vasinhos das amizades que nos cercam. Esses dias atrás foi meu aniversário. E eu percebi nas mensagens, juro para vocês, eu fiquei assim, envergonhada com as mensagens, mas não no sentido assim, que eu pensei, gente, eu não tinha noção que essa pessoa tinha um carinho tão grande por mim, sabe? Porque às vezes você gosta da pessoa, mas você não sabe que aquilo é recíproco. E foram tantas mensagens que me fez refletir quantos amigos a gente faz ao longo dessa caminhada e que nós não regamos os vazios, porque inúmeras vezes esses caminhos escabrosos são criados na nossa inércia. Então eu não consigo traçar objetivos de vida diários. Nós podemos ser a luz na vida de alguém. Então, para sermos luz, nós precisamos nos esforçar, como na candeia. Aquele tecido, o óleo, precisam de se dedicar a se unirem para queimarem e propiciar a luz para o outro. Então, inúmeras vezes, o nosso papel de sermos luz, ele é a nossa principal defesa para o tédio, para o cansaço, para a falta de objetivos na nossa vida. E inúmeras vezes nós ficamos sempre esperando o outro dar o primeiro passo, né? E aí a gente tem que perceber que como alguém pode me ligar, eu também posso ligar para alguém. Que como alguém pode me visitar, eu também posso visitar alguém. E os objetivos da minha vida para sair da rotina podem ser objetivos muito simples. Como eu falei para vocês, que eu estava me sentindo assim, enfraquecida, e aí eu resolvi, durante 5 minutinhos ao dia, eu dar uma volta ao redor da minha casa, 2 ou 3 voltas, e orar nesse momento, só eu e Deus. Mas longe desse ambiente, de dentro de casa, eu queria andar livre, olhar para o céu, tudo mais, e fazer uma oração. O que isso tem me ajudado, vocês não têm noção. Então, nós precisamos de saber que as nossas energias só parecem esgotadas. Vocês já viram que numa estrada, um caminhão muito carregado com uma carga, ele fica devagarzinho, né? Então, ele quase para. Não é que ele está sem carga ou sem gasolina. Não, é o excesso do peso que faz ele quase parar. Inúmeras vezes eu ficar no meu casulo me faz sentir uma exaustão profunda, que dá até dores, né? O acúmulo dessa energia, porque eu não estou distribuindo essa energia. Tirando o meu dia para fazer prece por alguém, esquecendo um pouco da minha dor, da minha mazela, para cuidar da dor do outro. E é assim que a gente rompe as trevas do coração, né? Então, as nossas esperanças não podem se retrair apáticas, né? E nós temos que saber que a palavra tem poder. Quando eu visualizo um futuro ruim, quando eu me vejo numa cama doente, na velhice, quando eu vejo coisas ruins, eu estou jogando isso para o universo. Então, eu posso fazer de forma diferente.
eu posso olhar para a vida de forma diferente. Eu fui voluntária em asilo durante inúmeros anos. E os velhinhos mais ativos, mentalmente inclusive, eram aqueles que tinham objetivos. Então, tinha uma vozinha, a vó Beth, que ela tinha 90 anos, e ela fazia questão de tomar banho, lavar sua roupa íntima e ir lá no varal de pendurar. Entendeu? Outra coisa que ela fazia, ela pedia retalhos e costurava roupa, alinhavando a mão para ela. Ela cerzia alguma coisa, então ela estava sempre com um objetivo na vida. Eu quero fazer uma saia. A senhora me ajuda com um pedaço de tecido? Ajuda. Eu comprava aquele tecido, né, 1 metro de tecido, e ela passava semanas cortando, fazendo, costurando. O objetivo dela era uma saia, né? Mas isso deixava ela encantada com a vida. Tinha um casal de velhinhos, vô Paulo e vó Maria. Vô Paulo era cego. Vó Maria tinha as pernas fracas e enxergava. Os dois eram casados há mais de 60 anos. Não tinham filhos, não tinham familiares e foram para o asilo. Espontaneamente não podiam ficar sozinhos. E aí o vô Paulo, com as pernas boas, dava uma sustentada na vó Maria. E a vó Maria, com a visão boa, se amparava nele e falava, vamos para cá, vamos para lá. E os dois juntos, um era os olhos do outro, o outro era as pernas da outra. E qual que era o objetivo diário deles? Dar uma volta no jardim, sentir o sol, né? Gostavam depois de contar histórias, de cantar. Por isso que, às vezes, é mudar, por exemplo, a rádio, a estação da rádio que se escuta todo dia, o lugar da mesa que se senta para tomar café, variar, sentar em outra mesa ou em outra cadeira, sabe? São essas mudanças pequeninas que nos auxiliam a vencer a neblina antes que essa se torne uma treva, né? Então, a gente tem que saber que essa fala de Jesus, né? Não te deixarei nem te desampararei, significa que não é só agora, é enquanto nós habitarmos este mundo terra. A providência celestial continua velando por nós. Então, o que é importante? Termos a certeza absoluta de que nunca estamos sozinhos e nem desamparados. E às vezes, materialmente falando sozinhos, não sentimos a presença de um familiar que se foi e que está ali velando por nós. Não sentimos a presença do nosso mentor nos intuindo. E a nossa cabeça vai construindo mais trevas, reclamando da solidão, reclamando dos afazeres, reclamando da vida, enquanto que o que devemos fazer é exatamente o contrário. É agradecer a oportunidade da vida, para que a gente possa sempre seguir adiante e vencermos as sendas escabrosas, os caminhos difíceis, os obstáculos da nossa caminhada. E quando Jesus disse, está escrito em Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não significa que a gente não possa orar sozinho.
mas que quando que não precisamos de ter centenas de pessoas para que ele chegue, nem uma multidão. 2 pessoas em oração, 2 pessoas conectadas a ele, ali ele estará. Porque a prece nos abastece de luz e de paz e nos ajuda a desenvolver uma capacidade de superar os obstáculos e vencer as trevas internas que possam estar querendo ou quase conseguindo nos envolver, né? Então, jamais devemos perder o otimismo. O otimista não é aquele que acha que tudo está bom, não. Mas é aquele que confia que mesmo que está difícil, esquisito, no final vai dar certo, né? Então, o nosso desejo de sermos pessoas melhores precisam estar dentro de nós, bem fortalecidos. Eu queria fazer o seguinte, colocar agora, fazer a nossa prece final, uma prece que eu achei maravilhosa, autoria de Emmanuel Chico, e que eu queria ler para vocês, pediria que todos ficassem de olhos fechados, numa posição confortável, para que a gente possa encerrar o nosso estudo e oração com essa prece maravilhosa. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, Senhor, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê a nossa luz. Nas horas de incerteza, sê o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos, Jesus, a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo
a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos nas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor Jesus, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Com essa prece, nós finalizamos o nosso estudo de oração de hoje. Uma boa noite para todos, um bom descanso, que a semana seja maravilhosa e até quarta-feira, às 20 horas, onde teremos mais um estudo de oração. Se você gostou da lição de hoje, curta, dê like, compartilhe com os amigos. Nós agradecemos. Um forte abraço, uma boa noite e até quarta, se Deus quiser. E Ele há de querer.